Eu sou o Ricardo Migliani, sou publicitário há 12 anos em São Paulo. Eu entrei em publicidade porque eu sempre tive um gosto bastante grande por música. Eu tinha picapes para DJ, eu fazia muito edição de som, então sempre foi nessa área criativa. Também aconteceu de, na minha adolescência, por volta dos meus 15 anos, a internet estava dando boom, foi em 1998. Com esse boom na internet, começou a história de sites e tal, e ninguém fazia site nessa época. Eu tinha um autodidatismo e eu aprendi a confeccionar sites. Não tinha especialização nenhuma, não havia curso, não havia ninguém fazendo. Então, alguém que soubesse programar um site, por exemplo, lealtar isso, ele era uma joia rara naquela época. E eu comecei com 15 anos programando sites e fazendo, e assim eu acabei entrando na área. Quando eu cheguei na idade para escolher o curso, eu já estava muito inserido no mercado. Na verdade, toda agência de propaganda ela é dividida em 5 departamentos básicos. Então a gente está falando do departamento de atendimento, que é o profissional que ele faz o relacionamento entre agência e cliente. Ele confecciona o que a gente chama de briefing, que nada mais é do que um documento contendo o pedido, as orientações do atendimento. Depende do nível da campanha, do tamanho da agência, você vai ter um planejamento ou não, que é uma pessoa mais de inteligência mesmo de mercado, que vai levantar dados, vai dar direcionamentos, vai fazer pesquisas, vai ler pesquisas, interpretar e montar, preparar isso melhor. Você tem um departamento de criação, que basicamente é composto por 2 profissionais, que são o redator e o diretor de arte. Em geral, trabalha-se em dupla de criação, para confeccionar as peças de qualquer campanha. Você vai ter o departamento de mídia e produção gráfica. Às vezes, em agências menores, é um departamento só ou uma pessoa só que faz essas 2 funções. Em agências maiores, você vai ter a produção gráfica, que finaliza arquivos, tem um conhecimento técnico, e mídia, que vai fazer a compra de espaços publicitários nas televisões, jornais, revistas, portais, internet, redes sociais, etc. E basicamente, nisso aí você fecha os profissionais de uma agência. Mas hoje em dia, você tem inúmeras funções dentro de uma agência, principalmente com o perfil digital. Porque você tem o analista de redes sociais, você tem o social media, você tem o analista de BI, que é um cara para ler e interpretar gráficos, estatísticas de acesso, de palavras-chave. Então é muito pulverizado, tem bastante função. Uma vez eu estava tentando explicar para um grupo de consultores, uns amigos meus, que os 3 eles tinham uma formação de engenheiros. Foi muito difícil para eles entenderem que o meu trabalho ele tem uma rotina evidente, mas que em geral eu acordo todo dia sem saber o que eu vou fazer. Claro, não isso o tempo todo. Depois que você entra numa conta, você pega um ritmo, existe uma rotina. A maior parte do trabalho ele é sempre o mesmo, que é uma confecção de um conceito determinado, já tenho os guides da marca pré-definidos, mas às vezes vem simplesmente um pedido assim para mim. A gente vai participar de uma feira, nós precisamos criar uma ação para atrair pessoas para dentro desse stand. Faz o que você quiser. Então aí a gente pode ir desde inventar um jogo interativo que vai estar no telão, quanto distribuir uns brindes, quanto colocar um sósia de alguma personalidade, ou trazer uma personalidade, e aí você vai analisar aquele briefing e dentro dessas objetivos, desafios que estão propostos no briefing, você vai tentar encontrar uma solução adequada, criativa, que atinja o resultado financeiro, o resultado qualitativo, quantitativo proposto. A formação básica, você tem o curso de publicidade e propaganda, tem curso técnico também, você pode fazer marketing, vai estar relacionado à área, e aí tem cursos mais técnicos específicos. Então, por exemplo, você tem relações públicas trabalhando em publicidade, você tem jornalistas trabalhando em publicidade, você tem a formação de design gráfico,
designer digital hoje em dia, existe o web designer, mas basicamente é isso. O curso genérico é publicidade e propaganda. O meu trabalho está muito baseado em conhecer as pessoas e fazer algo que as agrade, que elas queiram assistir. E o que mais me ajudou foi absorver o máximo de cultura que fosse possível. E não só no sentido de assistir as coisas mais variadas, mas também ter contato com o povo, com pessoas, foi muito importante para mim. Viajar muito, conhecer coisas diferentes. Por exemplo, no Brasil, eu trabalhei situações onde eu tive que criar materiais que eram para ser veiculados dentro de um barco no Rio Amazonas. Você tem que ter um feeling e só dá para adquirir esse feeling se você já foi até o Amazonas, né? Ou no mínimo você tem que absorver o máximo possível, conversar com pessoas daquela região. Não adianta achar que você vai dar um tiro e vai acertar no escuro, enfim, é muito complicado. Então isso sempre me ajudou muito. Eu acho que é importante o publicitário, ele tem que ter uma consciência que ele tem que ser uma pessoa livre de preconceitos. Você não pode nunca, trabalhar em publicidade, ter uma ideia pré-definida do que são as pessoas, do que elas acham ou do que elas pensam. Eu não posso deixar, por exemplo, a religião me influenciar a ponto de isso me impedir de eu conseguir criar algo para alguém que é umbandista ou que é uma categoria GLBT. Eu tenho que ter a capacidade de me colocar no lugar daquele público, porque senão eu não consigo agradá-lo, não consigo levar uma mensagem que eu toque. E o meu trabalho é isso, eu preciso tocar as pessoas de alguma forma. Se eu tiver muitos preconceitos, eu vou ter muita dificuldade em exercer minha profissão. As pessoas que fizeram sucesso nessa área, dos meus conhecidos, meus amigos, são pessoas que conseguiram se inserir no mercado cedo. Foram pessoas que não priorizaram a grana, não priorizaram qualquer outra coisa a não ser adquirir a experiência. Então são pessoas que não importa se ela tinha que acordar às 5 da manhã, pegar 4 conduções para chegar na agência aqui na Marginal Pinheiro saindo do ABC. Foi meu caso no início de carreira. Eu topei fazer isso sem salário, mas isso me fez ter a experiência, a vivência profissional, me inseriu mais cedo no mercado. Quando eu terminei a minha faculdade, eu já estava muito inserido, eu já era um profissional que tinha 3 anos de experiência, 4 anos de experiência. Isso facilitou muito a minha ascensão. Está na parede, né? Aqui no meu caso está na parede. Eu tenho uma relação emocional com a história do Mandela, né? Eu já visitei 2 vezes a África do Sul e para mim foi importante, porque eu aprendi com o Mandela a corrigir o meu principal defeito, eu acho, que era a falta de paciência. Eu sempre fui muito impaciente, né? Eu explodia muito rápido e muito fácil. E eu aprendi com o Mandela perdão, paciência, espera, que foi também fundamental. Como empreendedor, saber esperar o momento certo, ter paciência, aguentar a persistência. Você pega um homem que passou 27 anos preso, né? E ele saiu e a primeira coisa que ele fez foi perdoar as pessoas que prenderam ele, que praticamente arrancaram a vida dele, a família, né? Esse foi a minha principal influência. A publicidade, ela tem, não só no Brasil, mas no mundo, ela tem sofrido um revés muito grande desde que apareceu esse bicho chamado internet, né? Isso mudou a forma como a gente faz propaganda, porque antigamente a gente falava para as pessoas algo. Então você falava do seu produto, você falava, né, do seu serviço, você apresentava: eu tenho o melhor, eu faço mais barato, qualquer coisa, qualquer bobagem desse tipo. E hoje isso não funciona mais. Hoje a gente está numa era onde as marcas precisam estabelecer conversas com as pessoas. Então a gente não precisa falar. Mais do que falar, nós precisamos ouvir, principalmente com redes sociais. Você ganhou um potencial enorme, né? Onde
Você não compete mais com os seus concorrentes só. Você compete por espaço com um bebê que o pai rasga o papel e ele dá gargalhadas infinitas e ele consegue 3, 4, 5, 70 milhões de views, isso numa velocidade exponencial que é o sonho de qualquer marca. E esse cara tá ali competindo com você pelo espaço, pela atenção das pessoas. Então, como é que você enfrenta esse desafio? Então, você precisa aprender como eu entro ali, como eu interrompo. A pessoa tem a escolha de ver ou não. Eu preciso ser atraente, eu preciso ser interessante ao ponto dele fazer a escolha por ver o meu comercial, ver o que eu tenho para dizer. Olha, tem uma variável muito grande, até pelo porte das empresas. Para quem está iniciando, que é estágio, o menor salário geralmente é o salário mínimo. Hoje a gente está falando em R$800 e o maior salário gira em torno de R$1.500, R$1.600 para estágio, né? Um profissional recém-formado vai chegar aí acima desse patamar, entre 1.500 até 2.000, 2.000 um pouquinho. Isso é uma crise de consciência. Eu já passei por momentos onde eu falei, puxa, eu tenho uma profissão que contribui muito pouco para a sociedade. Eu sempre tive essa coisa assim, publicidade, tão pouco, mas o homem é um ser social, né? A comunicação é fundamental, tanto que qualquer programa aí dessas brincadeiras que você pega alguém que é largados e pelados lá numa ilha deserta, a primeira coisa que afeta o psicológico é a falta de comunicação, é a falta de ter alguém para interagir, falar. Então o homem é movido à comunicação, a publicidade tem um papel fundamental de educar, de ensinar, de prevenir. Então eu acho que essa é a principal contribuição da publicidade, é realmente levar a informação não só tem o lado consumismo, né, do consumista, do capitalismo, de você impor, mas tem o lado também educativo, o lado cultural, o lado social que a publicidade faz, que é fundamental. Recentemente eu comecei a ler um livro que me trouxe bastante informação interessante, que eu achei importante, chama A Força do Hábito. Eu estou lendo um livro também em paralelo, estou lendo os dois ao mesmo tempo. E um segundo que ele é bem técnico para essa era digital, que chama Socialnomics. E ele é de um autor que chama Eric Qualman, que fala sobre o impacto das redes sociais e todo esse ambiente digital no comportamento das pessoas, nas crianças, no mundo de uma forma geral. São dois livros que são os mais recentes. E o meu livro preferido ele chama Sofrimentos do Jovem Werther, é um clássico do Wolfgang Goethe, de 1800 e alguma coisa, que aí é puro entretenimento mesmo. Existe uma coisa que eu percebo, que as pessoas se interessam pela publicidade, pelo glamour que a profissão ela aparenta ter. Então a primeira coisa, eu acho que é entender que publicidade não é esse glamour que parece, né? De você trabalhar, tendo ideias e criando, não é isso. Publicidade é responsabilidade, muito trabalho duro, muita pesquisa, muita leitura, muita informação, é um trabalho de mente. Criação é um trabalho de disciplina. A gente, na maioria das vezes, tem prazos muito curtos para entregar as coisas e está tudo ligado a um resultado financeiro, a um objetivo. Você só consegue isso com o trabalho, com disciplina, absorvendo, pesquisando, lendo, se especializando, estudando, enfim. Então eu acho que esse é o recado importante. Não se iludir com o falso glamour da profissão. É ralação mesmo. Então quem quiser conhecer um pouco mais da minha empresa, é a Adevoli, pode entrar no site, seguir a gente nas redes sociais e tem lá informação sobre um pouco do nosso trabalho e do nosso dia a dia.